boa noite. Tudo bem com todos aí? Bom, não sei se aí para quem não me conhece, né? A Raquel aí já fez uma apresentaçãozinha, mas a gente está aí nessa lida, né, do ajudar o homem do campo a gerir melhor o seu negócio. A gente já está com essa missão do empreendedorismo dentro do Senar há uns 15 anos, mais ou menos, quase. Então, a gente já está uma estradinha rodada, tem uns quilômetros rodados aí nesse negócio. A ideia de a gente fazer esse webinar com esse foco em comercialização e marketing é uma ideia de que a gente precisa de levar para o produtor as melhores maneiras de comercialização, né? E nessa perspectiva que nós estamos vivendo momentaneamente, acredito todos nós, né, que a gente precisa de dar uma olhada para o que está acontecendo. Isso é um pouco do tema que eu vou trazer para vocês. A gente vai falar um pouco sobre o que está acontecendo, né, no mundo na questão da comercialização, o que está começando agora que tende a no futuro crescer muito, se tornar uma realidade nossa. Então, o que a gente vai dizer aqui não é nada assim, já está acontecendo aos montes. Não, está acontecendo, mas em pequena escala. Mas tudo indica que essas coisas vão estar acontecendo cada dia mais presente na nossa vida. Então, a gente vai se organizar um pouco para a gente poder explicar isso aqui. Para a gente poder ter uma visualização melhor, eu fiz aí uma apresentaçãozinha e eu vou colocar ela aqui, ok? Vou pedir que todos deixem o microfone fechado e a gente vai, ao final, aí, ir respondendo aí as perguntas, ok? Se alguém tiver deixando já registrado as perguntas no chat, é bacana, ok? Então, vamos lá. Vamos compartilhar a tela. Vamos nessa. O que é para fazer mesmo? Bom, então, vamos lá. Fechar aqui para não atrapalhar. Bom, vamos lá. Rapidamente, então, vamos lá. Bom, a gente preparou essas tendências como? Né? Bom, desde que a gente está em pandemia, que a gente está nessa situação aí de isolamento social, a gente tem acompanhado muita coisa, muita gente falando, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E a gente percebe que tem muita coisa acontecendo. E aí a gente tem que começar a separar um pouco cada coisa, porque a gente as coisas vão acontecendo, né? Mas tem muita gente também que não fala as coisas com muita propriedade. Então, o que a gente fez? A gente organizou uma pesquisa em cima do que está sendo mais falado agora em publicações, em jornal, na própria internet, em próprios sites específicos, em grupos específicos. E a gente juntou isso tudo, né, em cima dessas tendências e vamos falar um pouco de cada uma delas, ok? Aqui essa tela é mais para a gente ter uma ideia do que a gente vai falar. Então, nós vamos falar de economia colaborativa, mercado saudável, produtos artesanais, serviço agregado ao produto, mercado de experiência única ao usuário, aplicativos e tecnologia disruptiva, Anywhere Office e assinatura. Tá? Então, nós vamos detalhadamente falar de cada um. Vamos só para a gente frisar, então. O que a gente está falando é coisas que estão acontecendo agora e que tendem a, no futuro, crescerem mais. Tem um detalhe aqui que eu queria lembrar para vocês, e muitas das vezes, essas coisas que estão acontecendo agora não necessariamente é uma coisa nova, tá, gente? Isso é muito importante. Às vezes a gente acha que tudo isso tem que ser novidade. Não necessariamente. Pode ser que, às vezes, muitas coisas podem ser até uma volta ao passado, com algumas mudanças, com algumas questões, mas que vão estar aí trazendo para a gente aí coisas que vão impactar muito na comercialização dos produtos. Bom, então vamos lá.
Primeira coisa, a questão da economia colaborativa. Essa palavra, economia colaborativa, ela já vem rondando a gente aí há muito tempo, né? Eu me lembro de há uns 10 anos atrás, ter comprado um livro de tendências e já estava lá a questão da coisa colaborativa. Eu, como um bom geração X, né, sou muito... o geração X, ele tem essa coisa de ser muito apegado às coisas. Então, a gente lia aquilo e falava assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Eu tenho um bem que vai ser partilhado com o meu vizinho. Isso era uma coisa que era difícil de ser digerida pela gente. Aí eu coloco o meu exemplo. Mas a economia colaborativa é uma coisa que veio e veio para ficar. Por quê? Hoje, a quantidade de startups, de novos negócios que nascem em cima da economia colaborativa, que é aquela coisa de você ter um bem ser usado por mais de uma pessoa. Então, por exemplo, a gente logo pensa, essas coisas de partilha de carro, né, para as cidades, os carros elétricos, né? Eu acho que o símbolo dessa economia colaborativa, aliás, é até um símbolo ruim, mas o grande símbolo acaba sendo aqueles patinetes, né, lá nos jardins de São Paulo, que o pessoal passa o cartão de crédito e anda pelos jardins e tal, lá onde tem o núcleo mais corporativo da cidade. Mas isso vai muito além disso. A economia colaborativa, ela está presente em muitas situações e, para não dizer, né, ela está, e aí ela é uma das que tem esse novo olhar, porque economia colaborativa não é uma coisa nova. Economia colaborativa é uma coisa muito, muito antiga. Se a gente for olhar para o cooperativismo, nada mais é do que uma economia colaborativa, onde as pessoas se juntam para poder produzir mais, para poder ter um resultado melhor e ter um melhor sucesso. Então, quando a gente fala de cooperativismo, a gente está falando de economia colaborativa. Mas aí tem aquela coisa que a gente já conhece, que a gente sabe, cooperativa, isso assim, pode dar certo, errado. Opiniões à parte, eu acho que a gente tem não só como instrumento cooperativo, mas um instrumento de associação, de pessoas se juntarem para fazerem as coisas juntas. E aí, eu quero contar para vocês uma história que eu fiquei conhecendo, fiquei sabendo agora, logo no começo dessa situação que a gente está vivendo agora, de uma situação, assim, duas produtoras, né, de produtos orgânicos de uma cidade, né, que é lá na divisa com o Espírito Santo, que chama-se Vai e Sai. Essas duas produtoras, elas se viram na situação de que não tinham como vender seus produtos porque as feiras foram canceladas. No primeiro momento, as feiras foram canceladas. Hoje a gente está vendo aí algumas situações de feiras voltando, mas logo no começo... E aí, elas tinham lá, elas eram vizinhas de barracas, né? Mas cada uma levava as coisas no seu carro, cada uma tinha sua venda, cada uma tinha seus clientes. E elas perceberam que elas sozinhas não iam conseguir. Mas aí fizeram o quê? Vamos vender juntas, vamos fazer uma cesta e entregar junta. Então elas partiram para essa coisa juntas. E eu achei muito interessante porque, olha só a história, que bacana. Foram e anunciaram. Como que elas anunciaram? Elas tinham na mão delas o mais fácil, mais barato, que hoje a gente tem à mão quase todo mundo, que são os celulares e as redes sociais. Então elas passaram a mão na rede social delas e anunciaram que estavam vendendo produtos orgânicos. Aí o que aconteceu? Para assustar delas, porque elas achavam que não iam ter nada, simplesmente venderam tudo. Foram, entregaram, bacana. E aí, na semana seguinte, vamos produzir? Vamos colocar mais? Só que o que aconteceu? Elas acabaram vendendo tanto que ficaram com menos produtos. E tiveram que sair. E aí foram fazer o quê? O que normalmente todos nós faríamos sem pensar na economia colaborativa. Foram e começaram a comprar produtos de outros produtores para poder estar entregando isso. O que aconteceu por comprar produtos? Eles tiveram que agregar margem
essa margem aumentou o preço dos produtos, os produtos aumentaram, o que aconteceu? A venda delas caiu. Passou uma semana que elas perceberam que tinham que mudar. Mudaram. Foram e agregaram produtos de outros produtores que queriam colocar em consignação com elas, para elas não terem o empate de dinheiro e fazer essa venda dessa maneira. Foram e conseguiram, com isso, voltar aos preços que estavam sendo praticados antes. Com esses preços praticados, aconteceu novamente um excesso de vendas. Sabe o que aconteceu? Tiveram que mudar, ou seja, tiveram que diminuir a publicidade para continuar entregando. E pelas notícias que a gente está tendo até hoje, é que elas continuam ainda fazendo essa comercialização de cestas, que começou de maneira precária, mas que fez elas enxergarem de uma maneira nova, diferente esse processo. Bom, vamos falar também agora da questão do mercado saudável, né? O mercado saudável, gente, e é importante dizer, a gente pensa, mercado saudável é só produto orgânico. Não, tá? Mercado saudável é um produto que ele tende a ser mais, né, encaminhado para essa questão de saúde, ok? Então, existem aí algumas etapas aí no caminho que podem acontecer, tá? E eu não vou me alongar nisso, mas nessa questão técnica, mas o que a gente está no foco aqui da comercialização. Então, é importante, por quê? Porque essa procura por saúde é uma procura que está sendo enormemente feita. As pessoas estão procurando. E esse momento que a gente tem, né, ele é um momento, sabe, muito, muito forte disso. Porque as pessoas estão ficando com medo de ficar doentes. E aí, a tendência de fortalecer o corpo, de comer melhor, ajuda muito. Então, fez muita gente enxergar isso. Então, tanto enxergar que os negócios têm crescido de uma maneira astrondosa, né? Vou citar aqui como um exemplo de um casal muito simpático, né? A Evelyn e o Rômulo. Eles são de Dorândia, são proprietários de uma propriedade que tem um nome muito, muito pitoresco, que se chama Meio Hectare. Meio Hectare, porque quando eles compraram era meio hectare. Né? Hoje já não é mais meio hectare, até porque o que eles produzem não seria possível. Mas ficou, eles têm essa marca, o meio hectare, e é muito, e a gente convive bastante, né? Eu sempre ajudando no que posso, e eles começaram eles tinham a venda em feira, a feira em Volta Redonda, a feira foi cancelada, foi fechada, e eles partiram para a entrega de cestas também. Mas eles pegaram um caminho diferente das meninas de Varriçai, que foi o quê? De anunciar na internet para os contatos deles, mas eles acharam uma coisa super interessante para poder fazer. Porque você logo pensa que para vender pela internet, para você ter... Porque uma coisa é você entregar cesta, e outra é entregar produto. Eles entregam produto. Então, você pode escolher o que você tem. A cesta não tem como escolher. O produto, eles têm como. Então, como que eles fizeram? Eles usaram uma ferramenta de formulário do Google, que é o famoso Google Forms, e de uma maneira meio atabalhoada, né, nesse processo, eles começaram a fazer essa venda via rede social, né? E na rede social eles botavam lá o link, ou seja, o caminho para chegar nesse formulário, e dali tiravam os pedidos. Relato da própria Evelyn. A situação foi muito boa, né, no momento, mas quando os pedidos aumentaram, começou a ficar caótico, né, de poder coordenar isso tudo. E aí não teve jeito, eles partiram para uma coisa que já se falava há muito tempo, que era criar uma loja virtual. E eles tiveram uma saída muito interessante, que é uma coisa que a gente às vezes não sabe, né? Criar um site é um negócio muito difícil. Hoje em dia não é muito simples. Inclusive, você não precisa nem de criar o site. Se você quiser fazer uma loja, você não precisa de fazer a loja. Você faz igual no comércio normal, você não precisa de construir o prédio, você aluga. Existem hoje plataformas que colocam disponíveis para qualquer pessoa abrir uma loja, né, que seja alugada,
ou seja, se paga por mês e faz com que ela seja seja um aluguel. É muito interessante. Tira a questão da construção do site, que é um custo, né? Não sei nem dizer que não, hoje em dia nem é tão caro mais, mas é um custo. Então você parte literalmente sai de um custo fixo para um custo variável. Bom, aqui é um gráfico só para a gente entender que como está crescendo o consumo de produtos orgânicos, né? Esse aqui sim de orgânicos, não saudáveis, produtos orgânicos, e como está cada vez maior a procura. Olha só o gráfico como está subindo, né? Uma ladeira de primeira, né? Com muita força. Então, é uma coisa que todos nós temos que estar muito antenados. Vamos falar agora da questão dos produtos artesanais. A criação de produtos artesanais é uma coisa que sempre demonstra muito interesse dos produtores. Principalmente quem comercializa diretamente o seu produto, ele sonha de transformar aquele seu produto em outros para poder ter um valor agregado maior. A gente costuma dizer, e quem já frequentou curso nosso sabe disso, que a gente sempre vai estar falando e levantando essa questão. Importante, fazer um produto, né, manufaturar alguma coisa, transformar alguma coisa, é mais um negócio. Então, há uma necessidade de se fazer conta. Não é simplesmente, vou ganhar mais dinheiro, tá? Mas é uma coisa que está muito em voga. Então, a gente precisa de estar atento a isso. Rebocando na questão dos alimentos saudáveis, imagina, se eu quero uma coisa mais saudável, se eu estou também buscando também uma coisa que foi feita pela mão de alguém que eu conheço, tem essa tendência. Vai buscar ter esse mesmo caminho. E a gente tem vários exemplos de produtores que estão processando esse produto. A gente tem um rapaz que ele participou com a gente no CNA Jovem, eu acho que talvez na primeira versão. Tá me fugindo o nome dele, que é ele é advogado, e ele, Karina, lembra para mim o nome dele. Eles montaram um laticínio na propriedade e começaram a fazer queijo, botaram o nome do avô deles do queijo, e estão entregando queijo em Barra Mansa, e está sendo um sucesso tremendo. E eles agora, e aí você vê como é que vão juntando as coisas, né? Em parceria com a namorada, estão fazendo doce de leite. Então, é aquela história, essa coisa de fazer a manufatura do produto, fazer a transformação do produto, ela gera uma maneira nova de comercializar, de fazer. É isso, Karina, do primeiro CNA Jovem. Eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco. Mas é ruim a gente citar assim, alguém que a gente não pode ser. A história dele me ocorreu aqui agora, que eu acho que é muito mais pertinente do que a gente tinha pensado. Que pena. A Evelyn que não está conseguindo acessar e já perdeu ela. Aí está falando dela. Mas vamos lá. Então, a gente tem essa coisa dessa coisa do artesanal, né? De fazer com que a gente consiga de ter uma coisa mais bem acabada, mais pessoal, né? E aí tem um detalhe. Se a gente for pensar nisso, precisa de ter algumas características mais. Eu tenho que pensar mais na comercialização. Porque eu não estou vendendo uma commodity, estou vendendo produtos com diferencial, estou vendendo produtos que a gente vai ter que agregar realmente uma marca nesses produtos. Então, é interessante que a gente fique atento para isso aqui, ok? Bom, aqui eu botei uma brincadeirazinha, né? Vocês viram que estava faltando um espaço aqui, é para o produto de cada um aí, né? Que vai começar a ser feito, né?
Ulisses. Isso aí, Gleiciane me salvou. Muito obrigado, Gleice. É o Ulisses, isso aí. Isso mesmo. E o queijo chama Ulisses porque ele tem o nome do avô. É o queijo Ulisses. É. Eu estou fazendo questão de citar exemplos assim, gente, para a gente não ficar naquela coisa de isso é uma coisa muito difícil, muito, como é que fala, muito difícil de ser implementado. Não é, isso são coisas de que estão assim, nossos vizinhos estão fazendo isso, e estão colocando essa necessidade aí. Eu estou tentando aqui passar a apresentação que ela travou. Foi, beleza. Vocês não estão vendo nada, né? Agora que eu descobri. Não, moça, saiu a apresentação. Saiu, né? Mas, Raquel, aquela que a gente estava preocupado de acontecer, aconteceu. Travou aqui. E engraçado, não sei se vocês viram, também perceberam, começou a aparecer uns riscos amarelos na tela. Sim, eu achei até que era um efeito que você Não. Eu acho que nós estamos sendo stalkeados. Mas está ativado para que todos possam desenhar na tela. Aí o anfitrião precisa bloquear essa ação. Ok, obrigado, Ivan. Valeu. Bom, aí nós temos mais uma tendência, que é a questão do serviço agregado ao produto. O que é serviço agregado ao produto? A gente não está vendendo mais só o produto, a gente está vendendo serviço junto. Então, é aquela coisa do minimamente processado, como a gente está na foto ali. Então, é o produto higienizado, é o produto embalado, já cortado, já preparado, já com algumas etapas sendo feitas aí à frente. Então, isso é um mercado que está cada vez mais em voga, está cada vez mais presente, porque as pessoas estão cada vez com menos tempo, né? E esse tempo ele pode ser economizado nisso. Só que para a gente economizar esse tempo, a gente tem que ter uma coisa de credibilidade desse produto, né? Então imagina, para eu confiar que eu vou abrir um pacotinho desses aí e eu não vou precisar de lavar esse alimento, né? Tem que ter muita confiança na marca. Então não é simplesmente vamos empacotar que vai vender. Vamos picar que vai vender. Não, tem que ter um trabalho para isso ser feito, né? Essa é uma tendência que a gente vê cada vez mais presente no dia a dia. A gente tem ali em Santa Rita de Cássia 2 processadoras que já tem até já algum tempo, de funcionamento. Uma pertence ao Flávio e outra pertence ao Guilherme. Todos 2 hoje atuam muito fortemente no segmento de negócios. Eles não entregam para supermercado, eles não vendem para o consumidor final, eles vendem para restaurantes. E acaba que é um filão super, super interessante, né? Que a gente busca de colocar isso para as pessoas, né? E o negócio ele precisa de economizar muito mais tempo do que alguém em casa. Então, ele acaba tendo uma resposta mais rápida. Então, a gente, por exemplo, visitando lá a unidade do Flávio, é uma coisa impressionante. Você entra literalmente numa fábrica. Você tem corrente de água levando alface para tudo quanto é lado. Você tem a noção a impressão que você realmente está dentro de um sistema fabril. E todo mundo de maior higiene, de roupa branca dos pés à cabeça, todo mundo de máscara, de touca. É uma coisa impressionante desse processo, de como é que faz. E o Flávio já deve estar nisso aí já uns 8 para 10 anos. Então, é sinal de que existe mercado e a gente tem como correr para isso. E não é uma coisa muito difícil de fazer, gente. Pensa só o seguinte: vai na feira e lembra daquele cara que pica couve lá com a maquininha? É isso. Tá? Só que mais profissional. Então,
Olha só como tem isso. Não é só produto de serviço agregado diretamente ao produto, mas também coisas como por exemplo, como a entrega, né? Como colocar uma embalagem. Isso tudo está agregação de serviço aí no produto, ok? Bom, vamos falar também agora sobre um que eu acho super, super bacana. Aliás, esse eu vou confessar para vocês, era o meu sonho de consumo, fazer um negócio desse, né? É o mercado de experiência única ao usuário. Isso é uma coisa que está crescendo muito e eu acredito que logo que forem começar a serem liberadas as saídas mais próximas, né, nós vamos ter um boom nesse mercado assustador, porque as pessoas estão doidas para sair de casa, né? Então nós estamos falando de questão de turismo, muita gente aqui me conhece como instrutor de turismo rural, né? E sabe que isso é uma coisa muito, mas isso aqui está além do turismo. Isso aqui não é um passeio só para ir dar uma voltinha de cavalo, isso não é só um passeio para ir sentar num restaurante e comer, um restaurante rural e comer uma comida. Esse mercado de experiência única do usuário é o quê? É proporcionar para esse cliente, né, uma experiência que ele nunca passou na vida. E aí eu vou assustar vocês agora. Vocês estão vendo essa foto aqui do cara pisando na uva, né? Essa foto não é na Itália, essa foto não é na França, não é em Gramado, não é. Essa foto é em Paraíba do Sul. Vocês acreditam nisso? Logo aqui do lado, eu ainda não conheço efetivamente. Estou doido para ir lá conhecer. Uma vinícola que produz o seu vinho. E tem lá essa possibilidade das pessoas fazerem isso, de fazer com que isso aconteça, ela ir lá conhecer isso. Do mesmo jeito que a gente tem um monte de possibilidades. Vou falar algumas que eu conheço. Por exemplo, não sei se o pessoal está assistindo aqui, mas o pessoal lá de Varriçai, que liga com café, né? Que a gente teve lá agora um pouco antes de começar a pandemia. E muita gente já fazendo isso. A Crisla, né, lá do sítio Vai e Volta, já faz uma coisa de experiência de fazer o café, que a gente fica assim impressionado de ver como ela e a cunhada fazem o café. É muito legal, as duas fazem 2 cafés ao mesmo tempo, como se fosse um balé. É muito interessante. E assim, essas coisas, gente, não tem preço. Essas coisas não têm preço. Então, são experiências que a pessoa vai fazer com gosto, né? E literalmente vai pagar com gosto. Então, se a gente agregar os nossos produtos a essas coisas de experiência única, de ser o nosso produto ser único, a gente desvincula daquela coisa. Ah, dá para fazer um desconto? Não tem desconto para uma coisa única. É aquilo. Bem, vamos lá. Aplicativos e tecnologia disruptiva. Aí eu fiz até uma questão de colocar essas fotos aí um pouco diferentes, porque quando a gente fala de aplicativo, e esse nome feio aí de tecnologia disruptiva, que é aquela coisa que destrói, né? O disrupção é desmontar, acabar, destruir. E quando a gente fala de tecnologia disruptiva, é uma tecnologia que chega para arrasar a anterior. Então, tem coisas que podem ser disruptivas, mas não necessariamente são coisas que a gente tem que estar agregado somente à informática, somente a celular, aplicativos, né? Olha só esses 2 exemplos. Primeiro, essa bandeja que eu acho fantástica, né? Que é uma salada pronta, com esse detalhe do garfo e da faca ser destacável. Então, isso aí é um supermercado, né? É um supermercado em Volta Redonda, né? Que é uma cidade nem tão grande do estado, e onde você tem essa possibilidade de ir lá e comprar a sua salada, o seu almoço literalmente pronto ali, e você não tem nem a questão do talher, está ali, né? A outra foto é uma foto um pouquinho mais longe,
Mas eu acho que isso aí também, para a gente, é super, super diferencial, né? Isso aí é uma entrega de um restaurante, ok? Tudo bem que é uma entrega de restaurante em Londres, tá? Essa é uma foto minha mesmo, tirada de uma madrugadinha, né? 6 horas da manhã. E essa é uma das pilhas de uma rua de restaurantes que estão ali embalados, né, num pallet, embalado com plástico, e estão ali sendo aguardadas para poder entrar para o restaurante. A gente às vezes tem essa coisa de querer fazer as nossas entregas, de fazer, mas aí acaba que aquela coisa de joga caixa, bate caixa, né? Eu tô vi na hora que a gente estava começando ali, Cláudia está aqui assistindo, né? E aí a gente, Cláudia lá de Petrópolis, Maria Cláudia, e Maria Cláudia muito tempo trabalhou com entrega disso, né? E ela sabe, muitas vezes a gente já me contou que de problema, no dia que às vezes ela não podia ir, ou que o esposo não podia ir, que ia um outro motorista, que só podia contar que ia ter um monte de reclamação, porque a carga não ia chegar boa, porque ia chegar misturado, que ia chegar bagunçado, e é isso, né? Essa coisa da gente fazer uma coisa que seja totalmente diferente, pensa só nesse pallet. Se eu chego para você, olha, a minha entrega é assim, e aí tem um outro que chega e joga um monte de caixa de plástico, na sua porta, talvez até uns pregadinhos junto. Quem é que você vai comprar? Qual é a imagem que o seu cliente vai ver, dessa pilha de alimentos na sua porta, para serem transformados e virar comida dele, né? Então, eu acho que é muito esse caminho que a gente tem que olhar. Ok? Vamos lá, mais uma. Sim. Essa também eu acho muito bacana. Essa tem um nome mais difícil. Deixa eu gastar um cadinho aí do meu pouco inglês. Anywhere Office, né? Que é o quê? É o escritório em qualquer lugar. Essa é uma tendência que realmente ela já acontecia, mas muito timidamente. E aí, com essa questão aí da pandemia, ela foi assustadora, né? Que foi a pessoal que está no home office. O Anywhere Office, ele é diferente do escritório em casa, do trabalhar em casa. Ele é você trabalhar em qualquer lugar, né? Esse modelo é um modelo que eu já uso há muito tempo, né? Para a gente fazer, prestar o serviço para o cenário e continuar fazendo as outras atividades que a gente faz, a gente acaba tendo que fazer isso. Então, essa coisa do computador aberto com o celular pegando o sinal da internet, jogando para trabalhar, isso é uma coisa que faz parte da minha realidade, né? Da gente tá em vários lugares e tendo que atender pessoas e conversar e fazer negócios. E aí você vai falar assim, moço, mas isso aí não tem nada a ver com a gente, não. Na propriedade rural eu falei assim, só que vai ter, gente. Sabe por que vai ter? Porque a gente está já tem, aliás, um movimento que já vinha acontecendo de migração, né, para a zona rural. A gente escuta falar de migração da zona rural para a cidade, mas a gente tem também migração ao contrário, que são as pessoas que saem da cidade e vêm para o meio rural. Então, o que acontece? Esse movimento já estava acontecendo, já estava rolando, já tinha gente saindo da cidade. Eram pessoas que se aposentavam, que deixavam seus trabalhos e vinham para o meio rural. Não necessariamente para comprar propriedades rurais, tá? Pode ser também para ir só para uma cidade menor. Mas essa situação já traz o quê? Traz clientes diferentes. Então, por exemplo, eu vou fazer uma comercialização de um produto diferenciado, por exemplo, vou fazer um sabonete artesanal, vamos dizer aqui. Aqui na cidade ninguém compra isso, porque o pessoal está acostumado a comprar, minha cidade é muito pequena, muito pobre, não tem. Acontece que as pessoas estão mudando. Vou dar um exemplo para vocês. Eu moro numa rua um pouco afastada de Miguel Pereira. Pra vocês terem uma ideia, né? Nem asfalto chegou aqui em casa ainda, né?
E a minha rua tinha, né, antes desse movimento, tinha 6 casas ocupadas. A rua toda construída, mas a grande maioria de casas de veraneio, né? A minha rua agora, ela está praticamente lotada. As pessoas simplesmente mudaram. E a gente anda, Miguel Pereira, assim, eu moro aqui há 3 anos, mais ou menos. Mas, então, assim, não sou um profundo conhecedor da cidade. Mas a gente já percebe muitos rostos diferentes na cidade, mesmo de máscara, tá? Mas a gente já percebe muitos rostos diferentes. Então, isso é o quê? Nós ficarmos antenados que pessoas, né, diferentes, com gostos diferentes, não estou dizendo de maneira nenhuma que vão ser pessoas melhores, tá, gente? Deixar isso bem claro. São pessoas diferentes. Então, a realidade das nossas cidades, dos nossos municípios, ela tende a mudar, tá? E olha, estou lembrando aqui, o Luiz Ricardo, ele é um produtor de orgânico. Ele está em São José do Barreiro, divisa, São Paulo, divisa com Resende, se eu não me engano. Ele está numa condição muito bacana, que eu brinco com ele. A propriedade dele, ele mora em São José do Barreiro, a cidade de São José do Barreiro, que é uma cidade muito pequenininha de São Paulo, mas a propriedade dele está dentro de Resende. E aí o que ele acontece? Ele consegue ter o auxílio da CAT, porque está na cidade, e o pessoal vai lá, e consegue também ter o auxílio nosso do Senar no Rio, porque a propriedade está no Rio. Então, ele foi duplamente beneficiado com assistência técnica. E ele usa isso muito, muito bem. E ele contou uma situação para a gente aqui, que surpreendeu ele, que a cidade dele, a São José do Barreiro, é muito pequena, 3 mil habitantes, 4 mil habitantes no máximo. E ele produz produtos orgânicos, está acostumado a mandar para o CEAGESP em São Paulo. E ele tinha essa noção de que na cidade não tinha consumidor para o cliente, para o produto dele. E aí, ele, com a situação de pandemia, as vendas diminuíram, não que, num primeiro momento, as vendas diminuíram para todo mundo, depois que voltaram E aí ele percebeu o quê? Que ele tinha produto, ia estragar, botou no carro, vou tentar ver no comércio. E, para surpresa dele, ele conseguiu vender tudo. Os produtos acolheram, foram todos acolhidos por ele. Né? Alguém aí fala alguma coisa? Quer abrir o microfone? Não? Ok. Por último, gente, só para a gente fechar esse processo aí das tendências, nós temos também a comercialização via assinatura. Tá? Essa é uma coisa que a gente tende a achar que é uma coisa muito fora da nossa realidade, mas é uma coisa que está muito presente, inclusive já é feita, só que as pessoas não sabem que tem esse nome efetivamente. Né? Por exemplo, quando eu estou vendendo uma cesta de produtos com uma certa quantidade de legumes, uma certa quantidade de verduras, uma certa quantidade de temperos, eu estou fazendo uma assinatura. Só que a assinatura tem uma vantagem muito interessante, que ela é o quê? O recebimento antecipado. Tá? E aí, essa coisa do recebimento antecipado é uma coisa que já existe no nosso processo agropecuário. E, assim, é uma coisa que a gente desconhece, sabe? Mas é uma coisa que é muito bacana e pode tranquilamente viabilizar pequenas propriedades rurais. Por que isso? Eu vou falar de um sistema que é chamado de CSA, que é Comunidade que Sustenta a Agricultura. É a tradução, é um sistema importado, mas que no Brasil funciona com a mesma sigla e a tradução é Comunidade que Sustenta a Agricultura. O que é isso? É um processo inverso. Não é o produtor que vende, são os consumidores que elegem uma propriedade para dar dinheiro para essa propriedade, para ela produzir para eles. Olha só que beleza isso, gente. É praticamente como se a gente ganhasse uma empresa de ônibus, né? Vocês sabem que o ônibus é o melhor negócio que existe no mundo, né? Eu ouvi essa quando eu era criança e nunca mais esqueci. Meu pai falava isso, porque
a empresa de ônibus é o seguinte, você paga antes de exercer o serviço. Você vai reclamar? Como? Já pagou. Então, a empresa de ônibus é o melhor negócio do mundo. A assinatura também é o melhor negócio do mundo, porque você sustenta a sua produção, você financia a sua produção com o dinheiro da venda. Então, se você fizer um sistema híbrido com uma parte de venda por assinatura antecipada, que te financia, e com uma outra parte que você faça uma comercialização maior, você consegue ter um fôlego muito mais interessante para esse processo. Tá? A gente já está aí no limite do tempo. Eu vou abrir aqui. Eu queria falar então com vocês que essas tendências que estão aí rodando, né, que estão presentes aí praticamente no nosso dia a dia, e elas estão chegando para a gente. E quando a gente começa a olhar para elas, a gente começa a ver que é viável a gente fazer isso nas nossas propriedades. Nada daquilo que a gente citou aqui é impossível de ser feito. A gente precisa de o quê? De, às vezes, tentar, né? E aí é aquela história, né, que a gente já conhece, que todo mundo sabe, quem já frequentou minha sala já sabe disso, que o não a gente já tem. Então, a gente precisa de experimentar e de colocar essas práticas em andamento, para fazer com que a gente melhore e tenha mais possibilidade de comercialização, não ficar apenas agregado na mão de alguém efetivamente para comercializar.